Gosto de ser fiel ao tema, pastor. Então vamos para o tema, que é o Id. Id. Coloca para mim, filho. Já está aqui? Não, né? Coloca o tema, Marcos 16:15, né, pastor? Eu quero ser breve. Eu já não ando de relógio, não fico olhando a hora. Amém? Mas vamos falar um pouco sobre essa palavra. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Volta para o 16, deixa eu só fazer uma observação aqui na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Só crer e ser batizado é salvo? Não. Mas por que a palavra diz que quem crer e for batizado será salvo? Tem uma confusão que estão fazendo aí fora, pastor Francisco. Porque as pessoas acham que se batizou e já está salvo. Mas eu aprendi o quê? Quando nós cremos, aí nós temos esse manual que nós vamos seguir. Porque quando nós cremos, nós buscamos andar segundo os ensinamentos do Senhor. Por isso que quem crer e é batizado, ele é salvo. Porque quem crê, ele segue o que está aqui. Não tem como eu seguir a palavra do Senhor se eu não crer. Não tem como eu ser salvo se eu não crer no que está aqui. Se eu crer, eu não tenho como falar que creio se eu não faço o que ela me manda fazer, ou se eu não deixo de fazer aquilo que ela me manda deixar de fazer. Que a palavra do Senhor diz: deixe o homem e o ímpio os seus caminhos e se converta ao Senhor. Então eu tenho que seguir o que está aqui. Quando eu creio na palavra do Senhor, eu faço o que está aqui. E quem não crê é condenado. Por quê? Porque não vai seguir. Amém? Pode continuar. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e sararão. Amém? Louvado seja Deus. Quem quer ser usado por Deus para fazer essas obras e maravilhas? Amém, glória a Deus. Você que crê, você que quer ser essa pessoa, levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me usa para fazer a tua obra. Amém. Glória a Deus. Você que pediu para Deus, tá? Eu não obriguei ninguém a repetir. Eu coloquei a mão na cara de alguém? Não, mas então você fez comigo espontânea vontade. Amém? Glória a Deus. Veja que Deus, ele nos dá uma ordem. O Senhor Jesus, ele nos dá uma ordem. Primeiro, ir e pregar o evangelho. As pessoas precisam saber quem é Deus. Precisam saber quem é Jesus. Precisam conhecer as suas obras. E aquela passagem que o pastor Francisco leu em Isaías 61, né, pastor? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mas olha que interessante. Não tem nada de benefício para nós. Amém? Porque quando ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, quer ver? Coloca lá, filha. Isaías 61. Para quem que é? Glória a Deus, aleluia. Eu tinha uma impressão, pastor, que ser pastor era top, era da hora, você fazia o que queria. Olha só. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos. Então veja, o Espírito do Senhor que Ele derrama sobre mim e sobre você é para nós fazer a obra dele. Não é para ficar achando que nós somos melhores que ninguém. Não é para nós ficar falar: eu tenho o Espírito de Deus, eu posso, eu faço. Nada disso. Não é para nada disso, é para pregar a palavra. E é a mesma coisa que o Senhor Jesus vai dar ordem: ir por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Só que nessa de ir pelo mundo e pregar o evangelho, chega um determinado momento que começa a dar problema. Os apóstolos, eles focaram tanto em pregar, tanto em espalhar o evangelho, que acabou esquecendo do povo que já tinha ali. Eles acabavam esquecendo dos necessitados do seu povo. Eles se preocupavam tanto em ir lá fora levar, que esquecia de alimentar os que estavam de fora. Alimentavam
para os que estão em casa. E nós precisamos entender que para nós ir atrás dos que estão fora, nós precisamos primeiro cuidar dos que estão em casa. E nós vamos ver Atos, capítulo de número 6, que começa a ter uma confusão. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Amém? Então veja que a preocupação deles, até que a gente entende, estavam cumprindo a palavra do Senhor, indo pregar o Evangelho, mas esqueceram dos que já estavam em casa. E esse é o problema que tem entrado nas igrejas. Nós queremos tanto ir lá fora pregar, e esquecemos de casa. Quer ver um negócio quando se fala de missão? Você é missionário, já quer ir para a África, quer ir para os Estados Unidos, quer ir para onde, ir para lá, para cá. E esquece de fazer missão na sua casa, no seu quintal, na sua própria igreja. Amém? Quer ser missionário? Está aqui o campo, aqui, ó. Antes de querer ir para fora, cuida dos que estão perto. Antes de buscar os de longe, venha buscar os de perto. Mas Deus, sendo sábio, sabendo que precisava continuar ali, aí nós vamos para Efésios, é isso? Efésios 4:11. Deixa eu ver se eu estou certo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Lá em Atos 6, quando a gente continuar a leitura, nós vamos ver que os apóstolos, eles instituíram o diaconato. Para quê? Para que esses homens, com os mesmos critérios que se escolhia um pastor, um bispo, um presbítero, eles usaram os mesmos critérios para os diáconos. Olha, escolhemos entre nós 7 homens de boa reputação, não dado ao vinho, marido de uma só mulher. Isso aí você vê para pastores e bispos e afins, né? Para todos o ministério. Para que eles cuidem desse importante negócio, para que nós continuamos fazendo a obra. Então você vê que dentro do ID do Senhor tem uma organização. Dentro da missão dos apóstolos, tem que ter uma organização. Não pode nós deixarmos em casa, desamparados, e ir atrás dos que estão fora. Aí nós trazemos os que estão fora e colocamos juntos, que já estão uma bagunça e vira uma bagunça só. Então, os diáconos, eles foram instituídos para cuidar do povo, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e eles continuaram a missão. Conforme vai crescendo, vai precisando se organizar. Se você pegar uma empresa, por exemplo, a pessoa funda a empresa, dois, 3 sócios, eles fundam uma empresa. A empresa vai crescendo, eles precisam de um diretor, aí eles precisam de gerentes, eles precisam de supervisor, e conforme vai crescendo a empresa, eles vão colocando pessoas de confiança para cuidar de determinados setores. Você vê que no mundo existe uma organização, então na obra de Deus não pode ser desorganizado. Se não tiver organização, não vai dar certo. E aqui em Efésios 11, em Efésios 4:11, nós vemos que o próprio Jesus, agora ele vai organizar. Quem são os apóstolos? São os missionários. Nós não vemos a palavra missionário na Bíblia. O cargo eclesiástico missionário. Nós vemos o apóstolo, que é o que sai para fazer a missão. O apóstolo é o enviado do Senhor. Então o apóstolo, ele vai, ele prega a palavra, ele ganha o povo. Quem fez isso? Muito. O apóstolo Paulo. Aí ele junta aquele povo num lugar e fala: eu preciso continuar fazendo o meu trabalho. Preciso de um pastor para pastorear. Então ele vai formar um pastor, ele vai preparar alguém para ser pastor, usando aqueles critérios, que tem que ser de boa reputação, que governe bem o seu lar, marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Ele vai colocar esse pastor. Quando a
a igreja é muito grande, nós vemos aí nas igrejas grandes aí fora, que tem um pastor auxiliar, em algumas tem um evangelista que ajuda o pastor, em outras tem um presbítero. Eu conheço igreja que tem evangelista, mas não tem presbítero. Outras tem presbítero e não tem evangelista. Mas todos estão ali fazendo a obra. O diácono é o que mais trabalha, né? Eu passei um ano lá, no diaconato. Glória a Deus. E por mim eu estaria também, não tem problema nenhum. Esses dias alguém, foi ontem, né, que alguém falou que me viu na igreja do pastor Romildo aqui. Eu estava na porta, eu falei, pois é. Estava lá. As irmãs precisaram correr para arrumar as coisas, a porta não tinha ninguém. Opa, então eu aqui, fique em paz. É a obra de Deus. Alguém que estava na igreja ontem falou isso. Entendeu? Nós, independente de cargo, nós estamos aqui para servir a Deus. Para servir a igreja do Senhor. Aleluia. Jesus, ele veio e ele mostrou que o maior é o que serve. Amém? Amém. E aí ele começa essa organização. Agora nós vamos ter um pastor. E o pastor é aquele que faz o quê? Pastoreia. Já está aí o nome. Só que aí ele tem também, volta para o 11. Ele tem também o profeta. Não preciso nem falar quem é o profeta, né? O que faz o profeta. É o que profetiza. É aquele que ouve do Senhor e passa para o povo. Amém? Então você vê a organização. O apóstolo vai fazer a missão dele, o pastor vai fazer a parte dele, o profeta vai fazer a dele, o evangelista vai fazer a dele. E quem são os doutores? Alguém sabe quem são esses doutores? Os mestres. Mas o que eles fazem? Eis a questão. Porque nós sabemos, se eu perguntar para a igreja, o que faz o pastor? Todo mundo vai saber. O que faz o evangelista? Cozinha. Evangeliza. Mas e o doutor, o mestre? O que ele faz? E nós temos esse problema hoje. Nós não temos mestres nas igrejas. Todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer ser apóstolo. Todo mundo quer ser bispo. Todo mundo quer ser missionário. Todo mundo quer ser evangelista. E os mestres? Está faltando hoje, pastor. Está faltando aquele que ensina. Algumas igrejas têm as EBDs, né, Escola Bíblica Dominical, tem culto de ensino. O pastor, ele pode fazer isso? Claro que pode, o evangelista, o bispo, pode sim. Mas aqui nós estamos falando de alguém específico para isso. Alguém que se dedica ao estudo para aprender e depois ensinar. Ele se dedica ao ensino. Ele pode pregar? Pode. Ele pode ir de culto? Pode. Mas o foco dele é ensinar a igreja. Por quê? Quando você aprende, aí você está preparado para sair para fora. Nós não podemos simplesmente pegar qualquer pessoa que não tem o conhecimento, não tem ainda, porque assim, você pode ter um espírito, mas a palavra diz que tem que crescer na graça e no conhecimento. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Nós temos que ter um conhecimento. Porque nós vamos lidar com pessoas aí fora. Teve uma vez que eu estava fazendo meu evangelismo lá, ainda sozinho ainda, e alguém chegou para mim e falou, onde está escrito assim, assim, assim? E se nós não tivermos o conhecimento? Aí as pessoas ficam ouvindo muitos jargões aí na rua, e vem lá, mas não cai uma folha, né? Se Deus não mandar. Não, é isso mesmo. Não tem isso na Bíblia. Entendeu? Então nós podemos ter o Espírito. Nós podemos ter o chamado. Mas nós temos que ter o conhecimento da palavra. Tem criança com 5, 6 anos que tem um chamado, mas precisa aprender. Precisa saber o que está na Bíblia e o que não está. Né? No TikTok tem muito isso aí. Está na Bíblia ou está amarrado? Quem já viu isso aí? E tem crente, pastor, se amarrando. Né? Amém? Então as igrejas precisam também do mestre, do doutor. Precisamos ter isso. O trabalho que nós fazemos, pastor Francisco, nós precisamos ter alguém ali que saiba o que está fazendo. Nós fazemos porque somos pastores. Nós já temos
temos o conhecimento pela misericórdia de Deus, já temos uma caminhada com Cristo. Mas nós não podemos pegar qualquer um e colocar lá para fazer. Então, se nós queremos que alguém faça, e aí entra no tema, se nós queremos enviar alguém para fazer a obra, nós temos que ensinar primeiro. E aí nós entramos lá em... Nossa, matei o português. Nós entramos lá em Romanos 10, 12. Aleluia, Jesus. Romanos 10, 12. Louvado seja Deus. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então você vê que Deus ele não está aqui fazendo acepção de ninguém. Não existe grego, não existe judeu. Todos que invocam ele é um só. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Entra naquela mesma do que crer e for batizado será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque Deus vai responder, vai mostrar o caminho e vai seguir. Amém? Senão seria muito fácil. Senhor, eu te invoco. Pronto, está salvo, acabou. É ou não é? Seria fácil. Como, pois? Aí a gente entra no que nós estávamos falando. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então você vê, as pessoas precisam ouvir de Jesus. Mas precisam ouvir uma palavra verdadeira, uma palavra eficaz. Saber realmente quem é esse Senhor. As pessoas estão cansadas de saber, cantora Bianca, Jesus te ama. Tá bom? E? Tá bom, ele me ama aí? Só isso? Não, nós temos que levar Jesus realmente para as pessoas. E temos que saber como fazer isso. Mas eles só vão crer se eles ouvirem. E como ouvirão se não há quem pregue? E aí eis a questão. Eu não sei se eu estava comentando com o pastor Francisco uma vez, se a gente estava todo junto falando exatamente sobre isso. Tem pessoas que elas saem magoadas da igreja. E aí a gente estava falando ontem com o pastor Francisco estava com a gente. Existe uma diferença entre bode e ovelha ferida. A ovelha ferida é diferente, ela não consegue andar sozinha. Então tem que ter um cuidado com ela. O pastor faz o que com a ovelha ferida? Ele vai lá, cuida dela, com amor, com carinho, mostra para ela que está ali para cuidar dela. E depois coloca ela de volta para as demais. Então a ovelha ferida, ela é diferente. Tem gente confundindo bode com ovelha. E tem gente confundindo bode com ovelha ferida. Ou ovelha ferida com bode. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Então o nosso trabalho é esse. Tem pessoas feridas. E tem pessoas que também não conhecem. Porque ouvir falar, só ouvir Jesus, 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 é diferente de você realmente pregar quem é Jesus e mostrar quem é Jesus. E nós temos testemunho para mostrar quem é Jesus. Nós temos testemunho para falar quem éramos e quem somos. De onde Deus nos tirou. Mas para alguém pregar, como ouvirão se não há quem prega? Aí o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? E aí vai pegar para nós, pastor. O senhor é pastor, eu também. Cadê o povo que nós estamos enviando para pregar a palavra? De quem é a obrigação de enviar? É dos pastores. É dos pastores. Eu já falei que esse trabalho que a gente faz de evangelismo, nós convidamos as pessoas para estarem conosco, igrejas, pastores, para ajudar no trabalho. Mas eu quero pessoas puxar de lá, trazer das drogas, do tráfico, da bebida, da prostituição, trazer e fazer o trabalho que Jesus fazia, né? Trazer, pregar, a pessoa aceitar Jesus, mas ensinar para começar a dar para a gente. Porque se cada domingo tiver uma igreja diferente, banda, cantores e tudo, e não tiver almas para Cristo, de nada adianta. É trabalho em vão.
Mas nós estamos aqui. E nos outros lugares que precisam? E é isso aqui que pede para a gente, pastor. Para nós, pastores. Nós precisamos fazer esse trabalho, enviar. Nós precisamos preparar pessoas, preparar evangelistas, preparar missionários, ensinar, orar com eles, jejuar com eles, quando eles estiverem prontos, nós enviamos. É nossa obrigação. E nós, pastores, estamos fazendo um trabalho que não era para nós estarmos fazendo. Nós poderíamos estar juntos, sim, mas nós tínhamos que ter pessoas fazendo. E nós não temos. Nós vamos lá e fazemos, mas nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos preparar pessoas para fazer isso. Porque eles precisam. Enquanto está aqui, nós moramos aqui, nós fazemos, mas nos outros lugares precisamos enviar. Ah, de enviar a Bianca, que é lá da Vila Zate, né? Já tem que preparar essas meninas para elas fazerem lá. Amém? Glória a Deus. Amém? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Isso aqui é uma... Quando tudo isso começa a acontecer, aí é alegria. Eu, sinceramente, todo domingo eu saio feliz, saio leve. A cada final de evangelismo, a cada final de trabalho, né, a gente volta para casa comentando. A gente para lá encosta o carro lá e fica dentro do carro conversando. Nossa, que maravilha. Quando vem alguém para a gente orar, a gente vai orar nas casas, a gente fica comentando, o carro fica quase uma hora dentro do carro lá. A gente sai leve, a gente sai feliz. Eu gosto, eu amo fazer isso. Mas eu sei que eu preciso de mais pessoas para enviar. Amém? Então tudo isso é para quê? Para cumprir a ordem do Senhor Jesus e pregar o Evangelho. Você vê que os apóstolos eles foram pregando, foram enviando outras pessoas, preparando outras pessoas. E uma coisa que nós precisamos entender, eu vou tentar falar essa palavra que é meio complicada. Tem que ser uma pregação interdenominacional, é isso? É isso. Falei? É isso mesmo. Meu Deus, essa palavra é difícil. É interdenominacional, ou seja, não tem denominação, nós pregamos a palavra. E é como eu falo, nós somos de uma igreja, o pastor Francisco é dessa aqui, o pastor Rafael é da outra, porque nós três estamos. Então, aqui a pessoa chegou lá, aceitou Jesus, para onde eu vou? Para onde você quiser, escolhe uma das três aí. Não quer uma das três? Vai para onde você quiser, o importante é que você vá. O importante é que você esteja com Deus. Glória a Deus. A alma é de Deus, a vida é para Deus, a obra é de Deus, eu não tenho nada. Se quiser ir para a gente, é longe. Então já falou, temos aqui do lado, temos ali na frente, fica à vontade. Amém? Amém. Então nós precisamos. O ID, nós precisamos entender que é isso. É muito cômodo ficar aqui. Quais são os dias de culto aqui, pastor? 3 dias. Segunda, sábado e domingo. Segunda, sábado e domingo. Lá na nossa é quarta, sexta e domingo. E 1 ou 2 sábados por mês. E a gente fica nessa rotina de vai. E lá fora, onde está precisando, ninguém vai. Isso não é o ID. Isso é rotina. Eu vou lá fazer a minha parte, só estou fazendo por mim. Amém? Agora o que é interessante, que em Mateus 28, versículo 18, Jesus ele chega para os discípulos. Eu acho muito top essa forma que Jesus fala. Deixa eu ver se vem aqui. Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Você vê que em Marcos 16, ele só dá uma ordem: ide, pregar o Evangelho. Só que aqui você está falando você está vendo ele falar assim, ó, ide, fazei, ou seja, vão e preparem outros para continuarem. Eu envio vocês enviam outros. Porque o discípulo é o quê? O aprendiz. É aquele que um dia vai fazer o que o seu mestre faz. Então aqui nós começamos a entender que o ID não era só para um determinado grupo. Não era só para aquele grupo dos 12, como a gente sempre fala. Que a parte também devia 70. Só que
ide e fazer discípulos. Ou seja, ide, prepare e envie. Pregue. Quem aceitar, você prepara e envia. Não retém com você aquilo que eu tenho em abundância para todos. Amém? Então, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui vem essa parte maravilhosa. O 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Essa parte é maravilhosa. Ele está com você aqui nessa noite. Ele estava com você na sua casa, estava com você no seu trabalho, está com você aqui, está quando você sai daqui. Em todos os momentos Ele está com você até a consumação dos séculos. Aleluia! Olha isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Vão, preparem, enviem, mas você não está sozinho. Eu estou com você aonde você for. Você não está sozinho. Aonde você entrar, eu estou entrando com você. Aonde você pisar, eu estou pisando com você. Eu estou te guardando. Mas vá. Nós não podemos fazer tudo sozinhos, pastores. Todo mundo aqui, eu olho aqui, eu vejo um monte de pastor aqui. Um monte de apóstolos. Porque eu vejo a obra crescer. E precisamos que cada um aqui dê o seu fruto. A obra de Deus precisa que você seja uma árvore, varão. A árvore ela cresce e dá frutos. Mas tem que dar fruto, hein? A figueira seca Jesus amaldiçoou. Amém? Então nós temos que dar fruto. O que acontece? Você pega um caroço de abacate, aquela semente, e planta. Vai nascer um pé. Mas são vários. Se você plantar todas aquelas sementes, quantos pés de abacate vai sair? De uma que você plantou. Eu que sou da roça, eu sei bem como funciona esse negócio. A gente plantava uma quantidade, na época da colheita, dava para multiplicar aqui. Não era nem multiplicar, era multiplicar. Porque dependendo do que você planta, você consegue fazer 1.000, 100, 200, 300 plantações do que ela te dá. E é isso aqui que nós temos que fazer na obra de Deus. É uma semente se tornar uma árvore que tem muitos frutos. E daqueles frutos, mais sementes, mais árvores, mais frutos. Então cada um de nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim: eu sou uma semente que vai se tornar uma árvore frutífera que vai dar muitos frutos com o reino de Deus. Amém? Você falou no começo, hein? Usa-me, Senhor. Glória a Deus, Deus vai te usar. Glória. Creio que Deus vai usar cada um que está aqui nessa noite. Creio que você que está aqui aprendendo sobre o ID do Senhor, Deus vai usar você onde você for. A Bianca mesmo, Deus tem usado no louvor. Amém? É o dom que Deus deu para ela. E você, qual é o seu dom? Você está usando? Nós temos que usar o nosso dom. A cada um é dado um dom, mas o Espírito é mesmo. Amém? Amém. Já quero não tomar muito tempo, já ir para o final, mas eu quero que ela coloque para mim Atos 3. Porque Jesus falou que dava sinais, né, pastor? Um desses sinais era o quê? Curar os enfermos. Eu acho que essa aqui todo mundo conhece, Atos 3, 6.